E aí, Hunters, preparados para mais um resumão de Supernatural? Então já pega a pipoca, porque hoje vamos relembrar os melhores acontecimentos da quinta à oitava temporada nesse resumo, A Hell of a Road, parte 2. É muito louco rever a quinta temporada de Supernatural depois de assistir a 14ª. Muitas partes do roteiro foram retomadas, desta que, segundo muitos fãs, deveria ter sido a última temporada do seriado. Mas não foi, ainda bem, afinal a quinta temporada foi o desfecho para a chamada Era Kripke e a introdução para uma nova etapa, muito mais focada em episódios bíblicos que em apenas lendas urbanas. A quinta temporada foi a última dirigida por Eric Kripke, o criador de Supernatural. E apesar de ter entrado cada vez mais fundo em assuntos como céu, inferno e juízo final, ela não é religiosa, pelo menos até a página 2, como o roteirista deixa claro. A trama central é fácil de entender. Depois de ter matado Lilith, o último selo do apocalipse na quarta temporada, o Sam liberta Lúcifer. Durante os 22 episódios, ele tenta se redimir dessa culpa e encontrar uma maneira de impedir o tio Lu de brigar com Michael e começar o Armagedon, conhecido como a batalha final de Deus contra os humanos. Mas, para isso acontecer, descobrimos logo no primeiro episódio, Simpatia para o Diabo, que os dois arcanjos precisam de cascas, ou seja, possuir corpos humanos. E não é que nem acontece com os demônios que vão só entrando sem nem pedir licença. Os arcanjos precisam da autorização da pessoa para possuí-la. Que finos e educados, não? Eis que Sam é a casca para o Lúcifer e Dean a casca para o Miguel. Que ironia de Deus colocar dois irmãos na Terra para protagonizar a guerra entre dois irmãos que representam o céu e o inferno. E ele estava só começando. Na luta contra o fim do mundo, os Winchester descobrem que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão entre eles: peste, guerra, fome e morte. Cada um deles possui um anel, que se unidos formam uma chave de portal que pode mandar Lúcifer de volta para sua jaula. São esses cavaleiros que provocam o caos na Terra, como vimos também no primeiro episódio, em que Dean e Sam ligam o rádio e só ouvem notícias de catástrofes. Os Winchester finalmente conseguem os anéis, mas não foi nada fácil. Os cavaleiros são indestrutíveis e invisíveis, a não ser quando decidem tomar forma humana. Então vocês já imaginam o que eles enfrentaram, né? Dean e Sam pegaram o anel de guerra e peste à força. Depois o Sam usou seus poderes para pegar o anel de fome e Morte deu seu anel em troca da liberdade. Só que as coisas em Detroit saem um pouco de controle no melhor final de temporada de todos os tempos. Em Canção do Cisne, um personagem extremamente importante para a trama ganha destaque. Ela tem uma carroceria no lugar dos ossos, dos órgãos e do sangue. Estamos falando, é claro, da Baby, o famoso Impala 67 que foi do John Winchester e hoje é do Dean. É ela responsável por fazer Sam se lembrar de quem é, assumir o controle da mente, prender Lúcifer dentro de si, salvar o irmão e concretizar o plano de devolver tio Lu pra gaiola de onde ele nunca deveria ter saído. Nessa hora, os roteiristas acharam uma boa ideia colocar flashbacks dos momentos emocionantes dos Winchester e nos fazer desidratar pelos olhos. E chega, porque só de lembrar eu já vou começar a chorar de novo. Sam vai para o buraco, literalmente, junto com Lúcifer e leva Miguel, que estava possuindo Adam, o irmão que nem sabia que tinham até a temporada passada. E já que o Miguel não consegue possuir o Dean, os anjos deram um jeito dele possuir esse outro irmão. Bastante truqueiros esses anjos. O Cass, que havia sido morto por Lúcifer, volta à vida mais forte do que nunca, cura o Dean, que estava deformado de tanto apanhar, e ressuscita o Bob, que também havia sido morto pelo diabo. O Dean cumpre a promessa que fez a Sam e vai procurar Lisa para viver com ela uma vida normal. Mas só o Eric Kripke que tinha pensado nesse final, que era uma realização muito mais pessoal que profissional, já que a série havia sido renovada. Ou seja, para deixar os Hunters ainda mais mexidos, a cena final da quinta temporada mostra o Sam, o que? Ele já tinha voltado? Observando o Dean viver sua vida convencional, na casa da Lisa, com um olhar bastante suspeito. Tá bom, mas o que mais aconteceu nessa temporada? Muita coisa. O durão Dean Winchester recebeu uma surra de Paris Hilton no episódio Ídolos Caídos. Depois, os irmãos foram parar numa maluca convenção de fãs de Supernatural no episódio Os Verdadeiros Caça-Fantasmas.
Esse é um daqueles episódios tão bons que dá vontade de ver sempre que tá passando. Tem também o episódio Sam Interrompido, em que o Dean faz a sua famosa e aplaudida performance de Pudding! E quando o Dean vira um velhinho em O Curioso Caso de Dean Winchester. Ah, tem também aquele episódio que a gente descobre como é o paraíso, quando o Sam e o Dean vão pro céu em O Lado Escuro da Lua tentar achar Josué, o anjo que teria contato direto com Deus. Essa temporada também teve o retorno de Meg, agora interpretada pela atriz Rachel Miner, e a presença constante de um dos anjos mais chatos de todos os tempos, perdão Deus, mas é verdade, Zacarias! Vocês também perdiam a paciência com ele? Também tivemos algumas perdas, como a do Arcanjo Gabriel, que depois de causar muito com os Winchester no hilário episódio Trocando de Canal, é morto por Lucifer. Mas em Supernatural ninguém morre de verdade, né? Não é bem assim. Infelizmente, nos despedimos de Ellen e Joe Harvell em Abandone a Esperança. Elas têm um final tragicamente heróico em que se explodem em prol do bem maior. Que cena! Nesse episódio também rola o retorno do Colt e o aparecimento de Crowley. O personagem surge como o rei das encruzilhadas e também deseja a morte de Lúcifer, já que almeja se tornar o rei do inferno. E não podemos esquecer de Nick, a casca temporária de Lúcifer, que acabou se tornando nada provisória e acompanhou os Hunters durante anos. Temos espaço aqui para falar de mais uma polêmica? Anna Milton! Em Sempre a Mesma Canção, ela volta no tempo para tentar matar Mary e John Winchester e impedir que Dean e Sam nasçam, pois assim não haveria o apocalipse. Tudo bem que ela recebeu uma ordem e tal, mas... bem... ela teve seus momentos, né? Saudades dela e do Dean se pegando no banco traseiro do carro. Foco, foco, foco! Só sabemos disso, ainda tinha muita coisa estranha pela frente, e se um dia a gente tiver a chance de conhecer Eric Kripke, faremos igual a Beck Rosen, fã número 1 de Supernatural de Carver Adlon, e surtaremos. Beck rainha, o resto nadinha, agora partiu sexta temporada. Chegamos à sexta temporada, uma das mais fraquinhas de acordo com os fãs, tá? Não sou eu que tô falando. Mas vamos dar um desconto para Sarah Gamble, única roteirista mulher que Supernatural teve no comando, e isso é um marco e tanto. Continuar a Era Kripke não era mesmo uma tarefa fácil. A trama se passa um ano após os irmãos Winchester impedirem o apocalipse. O primeiro episódio, Exílio na Rua Principal, mostra o Dean, pai de família, numa vida pacata demais para ser o nosso caçador, que faz a gente se perguntar: será que esse é o final feliz que o personagem merece e que nós queremos? A rotina tranquila do Winchester chega ao fim quando ele descobre que está sendo perseguido por um Dean e é salvo por Sam. E é aí que vem o grande choque. Dean descobre que o Sam havia voltado do andar de baixo e não o havia procurado. Para piorar, ele estava caçando com outra parte da família num grupo liderado pelo avô Samuel. A gente fica naquela tensão, achando que eles não iriam caçar mais juntos, mas isso dura pouco. Logo no segundo episódio, 2 Homens e Meio, no qual um fofo bebê metamorfo arranca umas boas risadas ao se explodir, os irmãos já retomam a parceria e rola a icônica cena do Dean tirando o Impala da garagem da Lisa e colocando-o de volta ativa. É disso que o mundo gosta! Essa temporada também é marcada por um Sam chatão sem alma. E a gente não pode culpar ele, afinal, o rapaz tinha passado por poucas e nada boas no inferno. Mas é meio irritante às vezes ver o Sam tão seco e tomando decisões que jamais tomaria se tivesse inteiro. E apesar disso nos fazer pensar que ele poderia ser o vilão da história, a treta principal fica entre o céu e o inferno. Com o apocalipse interrompido e Miguel indo pro buraco de Lúcifer, o céu fica caótico, já que ele era o arcanjo que controlava as coisas por lá, e não demora muito para uma guerra civil se instaurar. No inferno, com Lúcifer enjaulado, a situação não é muito diferente. O arcanjo Rafael se irrita quando as coisas não saem como deveriam e tem o plano de assumir o controle do céu, libertar Miguel e Lúcifer, recomeçar o apocalipse e assim, segundo ele, deixar as coisas em ordem. Crowley, em contrapartida, também quer colocar ordem nas coisas no andar de baixo, se tornando o rei do inferno.
Portanto, não é interessante para ele que Lucifer retorne, assim como não é interessante para o Cass que o Raphael fique no poder. E desses impasses surge uma parceria inusitada. Crowley e Castiel se unem para lutar por seus interesses. Eles têm a ideia de abrir o Purgatório, local onde ficam milhões de almas perdidas, e sugá-las, ficando assim super poderosos. Crowley conta com uma ajudinha extra, o Sam, que estava caçando os alfas dos monstros, aqueles mais poderosos das espécies que foram criadas por Eve, conhecida como a mãe de todos os monstros. Só que o Castiel também tinha um parceiro, Baltazar, um anjo que forjou sua própria morte e deu um jeito de escapar e viver infiltrado na Terra. Com seu jeito sarcástico e sua vontade de ser livre, ele acaba conquistando o coração dos Hunters e até dos próprios Winchesters, que são ajudados por ele, pois o Baltazar percebe que na sua gana por poder, o Cass acaba se tornando perigoso. No último episódio, o Homem que Sabia Demais, ele entrega a localização do Cass para os irmãos e acaba sendo morto pelo próprio Castiel por sua traição. Enquanto o céu e o inferno seguiam tretando, Eve solta um verme que entrava nas orelhas dos humanos, se alojava no cérebro e controlava seus atos. Mas não tem pra ninguém, Eve é morta por Dean em uma arapuca. O caçador descobriu que a única coisa que matava os vermes eram cinzas de fênix. Sabe aquela criatura que vivia na sala do Dumbledore e ajudou o Harry a sair da Câmara Secreta? Warner, sua linda. Enfim, o Dean ingere o whisky com cinzas de fênix e vai para o confronto. Eve é desafiada por Dean, que manda um "me morde". A criatura vai lá e morde ele mesmo. Mas como o sangue estava com as cinzas, ela é envenenada. Genial, que sacada! Crowley se vê obrigado a confiar em Cass, mas o anjo não tinha o intuito de dividir as almas do purgatório. E depois de descobrir o feitiço para abrir a outra dimensão, que é sangue de uma virgem mais sangue de uma criatura vinda do purgatório, o Castiel manda a real pro Crowley: ou você foge, ou morre. Ele opta por fugir, reunir forças do inferno e voltar para derrotar Cass junto com Raphael. O Cass é esperto demais e já havia trocado o potinho com a mistura de sangues e entrega para Crowley o errado. O feitiço vai por água abaixo e Castiel, que havia fugido, retorna já com todas as almas dentro de si. O Crowley se manda, Raphael é morto por Cass e a temporada termina com o anjo se tornando uma espécie de novo deus. E como foi ver o Cass sendo vilão? Estranho. Antes disso, ele tinha quebrado a barreira que estava na mente de Sam, que o protegia das lembranças do inferno que voltariam junto com a sua alma. Ele havia feito isso para impedir que Dean, Sam e Bob interrompessem seus planos. Sem a barreira, o Sam entra em um coma. Dentro de sua cabeça, ele precisa retomar suas partes perdidas. O Sam sem alma e o Sam que se lembra do inferno. Feito isso, ele acorda, mas em frangalhos. E ele até tenta matar o Cass, mas ele já estava poderoso demais para ser morto com uma simples lâmina de anjo. A temporada pode não ter agradado tanto, mas não dá pra negar que é um baita roteiro com episódios bastante divertidos. Então bora relembrar. Fim de semana na casa do Bob não é tão divertido assim. Aliás, é bem tenso, mas ele marca a estreia de Jensen Ackles como diretor, e isso sim a gente ama. Bata palmas se você acredita, é um episódio lúdico sobre duendes e, bem, fadas com mamilos. Em outro universo, Dean e Sam viram seus próprios atores, o Jensen Ackles e o Jared Padalecki, em uma realidade alternativa que brinca com a vida real dos protagonistas. Até a Genevieve Cortez, nossa eterna Ruby, aparece. Em Meu Coração Vai Te Seguir, a série traça um paralelo com a história do Titanic. Pra encerrar, tem o Calor na Jaula, que Cass beija Meg e diz que aprendeu aquilo com o Homem da Pizza. Na verdade era um pornô mesmo que ele tinha assistido. A gente até tenta, mas não consegue não adorar esse anjo. Como resumir a 7ª temporada? Tá, vamos lá. Meleca, Meleca, Charlie, Meleca, Charlie. Acho que é um bom resumo. E além disso, ela venceu a categoria Melhor Série Dramática no People's Choice Awards de 2012. A real é que se não fosse a 7ª temporada, talvez a gente nunca tivesse conhecido a perfeita Charlie Bradbury, uma das melhores personagens especiais de Supernatural. Ela exala representatividade, manja muito de TI,
é nerd, lésbica e se inspira em um monte de personagens femininas pra ser forte e corajosa. Sua estreia no episódio 20, A Garota Tatuada com Masmorras e Dragões, título que faz referência ao jogo de RPG Dungeons & Dragons e ao fato de Charlie ser uma fã do clássico. E é com a sua ajuda que o Dean e o Sam conseguem rastrear um pacote que o vilão da temporada estava contrabandeando, que continha a famosa Palavra do Senhor, já que trabalhava na empresa de Dick Roman. Aliás, ele é outro destaque da temporada. Como assim? Aquele personagem chato, o rei dos Leviatãs? Ele mesmo. O ator que interpreta o personagem fez um trabalho tão incrível que só de olhar pra ele a gente já fervia de ódio. Ele trouxe as criaturas centrais da trama, os Leviatãs, os monstros mais antigos do mundo. Em um lance meio político-capitalista que só pensa em si mesmo e quer lucrar e dominar o mundo, o dono da Sucrocorp, cujo lema é Coma Bem, Viva Bem, produz um xarope de milho modificado que transforma os humanos em puro gado. Os que não morrem ficam irracionais e engordam, prontos para o abate dos Leviatãs, que adoram carne fresca. Com a personalidade de Dick Roman e esse lance da indústria de alimentos, Supernatural faz outras duas críticas sociais ferradas. O Dick e seu exército querem controlar a humanidade, depois de terem sido libertados do purgatório por Castiel, que estava lá se achando o novo deus. Ele não era forte o bastante para concentrar todo esse poder e estava se deteriorando. Cass queria bancar o justiceiro, punir os pecadores e aqueles que usavam a palavra de Deus em vão. Olha outra crítica aí, gente. Mas ele estava fora de si. Então ele resolve finalmente dar o braço a torcer e pede ajuda para os Winchester, que recorrem à morte para contornar essa situação. Lembra quando a morte cedeu seu anel em troca da liberdade? Pois é, não foi bem assim, já que Sam e Dean deram um jeito de aprisioná-la aos seus comandos. Cass liberta a morte para ela criar um eclipse para que eles consigam novamente fazer o feitiço e abrir as portas do purgatório, e assim Cass devolver as almas. Eles conseguem, mas acabam deixando os Leviatãs escaparem, pegando carona no corpo de Castiel, que vai para as Cucuias. E depois de ficar um tempo desaparecido, ele volta ativa, só que sem memória e com uma nova vida, com uma esposa e o nome de Emmanuel. Ele retorna em a identidade renascida, como uma espécie de curandeiro. O Dean chega até ele ao procurar ajuda para salvar o irmão, que estava internado em uma clínica psiquiátrica por privação de sono e alucinações. O pobre Sam estava enfrentando mais uma barra, sendo atormentado pelo Lúcifer, que tentava destruir a sua parede mental. A gente ama o tio Lu, não dá pra negar, mas imagina ter o diabo atormentando suas ideias 24 horas por dia. Não é fácil. Mesmo nesse momento difícil, o Sam ainda consegue ajudar uma interna que estava sendo assombrada pelo espírito do irmão, enquanto todos achavam que ela estava perturbada e ouvindo vozes. Caçador é caçador em qualquer hora e em qualquer lugar, né? Tá, daí o Dean achou o Emmanuel, que na verdade era o Cass, e no caminho pro hospital onde Sam estava, se deparou com um monte de demônios que estavam atrás do anjo. Em uma dessas perseguições, Meg aparece e vira uma aliada. O Cass recupera a memória ao matar demônios que estavam na entrada da clínica e tenta salvar Sammy, mas sem sucesso. Ele então decide passar o sofrimento do Sam pra ele e começa a ver Lúcifer e alucinar. Meg se passa por uma enfermeira pra ficar de olho no caso e protegê-lo. Vocês também shipparam em algum momento esses dois? Castiel consegue se recuperar e vira uma peça importante no combate ao Dick, por ser o único que conseguia identificar o real Roman, já que os Leviatãs podem se replicar. Com a ajuda de Crowley, eles conseguem acabar finalmente com esses monstrinhos insuportáveis que não morriam nem decapitados, mas queimavam quando tomavam um banho de borax, um produto de limpeza. A saída para o extermínio deles era matar o líder Roman usando o osso de um mortal sem pecados, no caso, o de uma freira já morta chamada Mary Constant, banhado com sangue de um anjo caído, um demônio e um alfa. O Crowley até tentou ir pro lado do Dick, mas logo é enxotado e fica possesso, concordando em ajudar os Winchester. Nessa temporada tivemos outro ganho, o Kevin Tran, que se torna um profeta após um raio cair nele. Ele é tão fofinho e muito importante, já que é o único que consegue ler as palavras do Senhor, que estão em tábuas como aquelas contrabandeadas por Dick, que continham as instruções de como matar Leviatãs. Mas também tivemos uma enorme perda, a do Bobby.
Ele acaba sendo morto por Roman no episódio As Portas da Morte. Ele é baleado e não sobrevive. Idiotas! Hello, darkness, my old friend. Importante lembrar que antes de morrer, Bob escreveu a seguinte sequência de números na mão do Sam: 45489. Na época, pipocaram teorias de fãs, mas na real, o número era uma coordenada que indicava um local onde Dick Roman tinha futuros planos para a Sucro Corp, e foi descoberta com a ajuda de Frank, um hacker conhecido de Bob. A temporada acaba com os vilões Leviatãs sendo derrotados, Crowley se mandando com Kevin e Dean e Cass indo parar no purgatório. Então é isso, nosso Winchester mais velho já tinha ido para o céu, para o inferno, e agora estava nessa dimensão criada para conter os monstros mais perigosos de todos. Show! Chegamos à primeira temporada da era Singer e Carver. A trama central é um pouco mais simples, pois retoma o conflito céu e inferno iniciado nas primeiras temporadas de Supernatural. Agora o local misterioso em questão é o Purgatório, onde estão Dean e Castiel, e de onde Winchester retorna sozinho após um ano de puro terror. Enquanto Dean lutava por sua sobrevivência caçando os monstros mais perigosos de todos, Sam resolve ter a sua tão sonhada vida normal ao lado de Amélia, uma veterinária que conhece após atropelar um cachorrinho. O casal é bem sem sal, mas é legal ver o Sam ter uns meses ali de tranquilidade. Só seria mais legal se ele não tivesse simplesmente desistido de Dean. Como assim? Ao voltar do purgatório, o Winchester mais velho descobre que o irmão não fez questão de procurá-lo, o que dá uma balançada na relação dos dois. Outra relação que fica balançada é a de Dean e Cass. Além de o anjo ter soltado a mão de Dean quando eles iam escapar do purgatório, ao ser resgatado por Naomi, ele volta meio atrapalhado das ideias, se torna um aliado dela e tenta matar Dean para resgatar a placa dos anjos que tá com ele. Aos 45 do segundo tempo, o Cass tem um lampejo de memória e se lembra do amigo, sentindo-se mais uma vez em dívida com ele. Castiel, nesta temporada, comete muitos erros, mais uma vez por causa de sua ingenuidade, mas a gente continua amando ele e deixamos isso claro. Ele cai na lábia do Metatron, que diz que ele é o único anjo capaz de fechar as portas do céu, matando um Nephilim, pegando o arco de um cupido e tirando a graça de um anjo. Só que na real, estes testes eram parte da vingança do Metatron para punir os anjos. O Cass é alertado por Naomi e acaba sendo encurralado por Metatron, que tira sua graça e faz chover anjos em um final de arrepiar. Pouco antes da tempestade de anjos caídos, Sam estava terminando o terceiro teste para fechar as portas do inferno. Para isso, ele precisaria curar um demônio e o escolhido foi ele, nosso querido Crowley. Que genial! A última cartada do ato era fazer um exorcismo que Sam não sabia, mas o mataria numa espécie de sacrifício. Dean é alertado sobre isso e corre para salvar o irmão, que interrompe o terceiro teste, deixando Crowley parcialmente curado, mas não adianta e Sam termina o episódio agonizando. Ah, meu Deus! Os outros dois testes eram matar um cão infernal e tirar uma alma inocente do inferno e enviá-la para o céu. Esse segundo foi bastante problemático. O Sam teve que voltar ao inferno para resgatar a alma do Bob, que estava no andar de baixo. Mas o ceifeiro Ajay acaba aparecendo e os manda para o purgatório. Para salvar o irmão, o Dean recorre ao vampiro Benny. O fofíssimo concorda em ajudar o parceiro, o Bob vai para o céu, o Sam volta à terra e Benny é dilacerado por vampiros. Da hora a vida. Toda essa treta das placas é para mostrar que ambos os locais continuam em guerra depois da partida de Lúcifer e Miguel. O céu está em lugar sem lei e o inferno tentando ser liderado por Crowley, que quer impedir o fechamento das suas portas. Por isso ele passa boa parte da temporada tentando capturar o profeta Kevin Tran, que segue na tentativa de proteger e traduzir as palavras do Senhor redigidas por Metatron. Inclusive, é o Metatron que salva Kevin das mãos de Crowley nos episódios finais, mas só porque era do interesse dele, claro. Pode até parecer que o Rei do Inferno seria o grande vilão da temporada, ou que a Abaddon seria a pior pessoa de todas, mas no final, é o Metatron que se revela um vilão de marca maior. E vamos citar rapidinho aqui alguns personagens que apareceram na 8ª temporada.
Abaddon, um dos Cavaleiros do Inferno, viaja para o tempo presente numa caixa junto com Henry Winchester. Possuindo o corpo da humana Josie, ela foi a responsável por acabar com os Homens das Letras, uma espécie de sociedade secreta que nos é apresentada nesta temporada, junto com o Bunker, local seguro e a nova casa do Sam e do Dean, e a descoberta de que eles eram descendentes da Ordem. Abaddon é dificílima de matar e os Winchester a deixam em pedacinhos, literalmente. No final, eles costuram suas partes na tentativa de usá-la para fechar as portas do inferno, mas ela escapa e vai atrás de Crowley, já que ela não se conformava que um mero vendedor estava dizendo que era o rei do inferno. Nananina não! Esse lugar deveria ser dela! A xerife Jode Mills também retorna nessa temporada e a gente descobre que ela conhecia o receptáculo que Crowley havia possuído. Ela é quase morta pelo rei do inferno, que estava tentando matar cada uma das pessoas que os Winchester já haviam salvado, como uma chantagem para eles pararem com essa ideia de fechar os portões do seu reino. Dá certo e o trato é fechado, mas tudo não passava de uma artimanha dos Winchester para capturar o Crowley. A Charlie também retorna em 2 episódios, LARP e a Garota Real e a Febre Pac-Man. Apesar deste segundo ter uma carga emocional maior, mostrando que ela tinha uma mãe internada em coma, o 11º episódio é icônico e bem-humorado. Não tem preço ver o Dean e o Sam se tornarem nerds assumidos e participarem de um RPG na vida real. E o Dean se surpreende e acaba gostando mais da coisa do que ele imaginava. É icônico. É legal destacar também que foi nessa temporada que conhecemos pela primeira vez um Nephilim, uma criatura híbrida de humano com arcanjo, como o Jack. Aliás, saudade, Jack. É muita história para pouco resumo, mas essas são as informações importantes destas temporadas que você precisa saber. E continuem aqui porque em breve tem mais um vídeo do nosso resumão de Supernatural, que está na sua 15ª e última temporada.